a apresentação do bacharelado e licenciaturas interdisciplinares, né, o proponente professor André. Isso. E eu pediria que sempre que nós estivermos apresentando algum curso, o próximo proponente já disponibilize o PowerPoint para apresentação para facilitar aqui a nossa organização. O próximo, depois dessa apresentação do André, é o bacharelado em Comunicação e Cultura. Então, por favor, já deixe os slides aqui apostos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou André Terovic, do CCNH. Vou apresentar para vocês essa proposta de bacharelado e licenciatura interdisciplinares, eu chamaria de integrados. Essa proposta já deve ser conhecida de boa parte dos docentes, então eu estou aproveitando a oportunidade para expandir um pouco esse debate. Essa proposta tem uma estrutura que deve ser muito diferente das demais. Aí, o foco está no debate político que essa proposta tem em seu cerne. Vamos abrir, por favor. Ok. Obrigado. Não temos tempo, não temos dinheiro, não temos espaço e não temos mão de obra qualificada. E temos um grande problema. De acordo com o perfil do aluno de 2012, temos um interesse pela licenciatura da ordem de 5%. Isso significa que, de certa forma, os egressos do ensino médio, de cada 100 egressos do ensino médio que entram na Federal do ABC, independentemente do fato de você ter um afunilamento, nós vamos produzir, sem contar a mortalidade aí dentro, 5 professores do ensino básico. E, em tese, esses 5 professores do ensino básico vão ser responsáveis pela formação de mais 100 alunos do ensino médio que possivelmente entrariam na Federal do ABC. Esse número ele é muito pequeno, é insuficiente, isso significa que nós vamos delegar essa formação dos docentes do ensino básico para outras instituições da Grande São Paulo e do ABC, que são as regiões de fornecimento dos alunos para cá. Temos, então, um grande problema, uma situação de crise, uma emergência, que é a formação de professores do ensino básico. Em situações de crise, por favor, próximo. Em situações de crise, a gente vai ter que assumir algumas medidas amargas, digamos assim. Próximo, por favor. Isso. O nosso modelo, ele é dessa forma. Nosso, eu vou explicar por que do nosso depois. A inclusão de disciplinas pedagógicas comuns de uma forma compulsória nos nossos bacharelados interdisciplinares. Ou seja, os bacharelados interdisciplinares seriam acrescidos dessas disciplinas pedagógicas comuns, dando origem, então, ao que seria um bacharelado e uma licenciatura interdisciplinar integrada. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu poderia fazer a mesma coisa, incluir disciplinas pedagógicas chamadas aqui de específicas nos pós-BIs, resultando num bacharelado e licenciatura integradas, mais disciplinas aqui que resultariam num bacharelado específico, mais as disciplinas pedagógicas, e, finalmente, nós teríamos, então, uma situação que seriam os bacharelados e licenciaturas específicas. Ou seja, o aluno concluiria simultaneamente, tanto neste nível, um bacharelado e uma licenciatura específica, ou seja, a licenciatura teria aqui um caráter pleno, enquanto que naquela etapa anterior, a licenciatura teria um caráter de licenciatura curta. Ou seja, o bacharelado e a licenciatura seriam indissociáveis. Próximo. Nós temos aqui uma visão gráfica desse modelo. Eu estou usando como referência, aqui qualquer semelhança com o que acontece na Universidade Federal do ABC é uma mera coincidência.
Imaginem uma situação onde nós tenhamos um bacharelado interdisciplinar, que eu poderia chamar de BCT, com disciplinas de um conteúdo comum, a partir das quais nós teríamos disciplinas com conteúdo específico que levariam à formação aqui de bacharelados específicos e, paralelamente, aqui a cursos de engenharia. Numa situação como essa, que não é a situação da Federal do ABC, nós poderíamos ter, ao concluir esses bacharelados, o acréscimo de disciplinas pedagógicas comuns. E, finalmente, nós teríamos disciplinas pedagógicas específicas. Numa situação como essa, que seria, de certa forma, fácil de se atingir, apenas recortando e colando a situação que nós temos hoje na Federal do ABC, nós poderíamos passar para aquilo que efetivamente é o nosso modelo. Ou seja, pegar essas disciplinas comuns dos bacharelados, ou, perdão, das licenciaturas, e integrá-las como disciplinas obrigatórias no corpo do que seria um bacharelado interdisciplinar, originando, então, esse bacharelado em licenciaturas, aqui no caso, em ciência e tecnologia. Da mesma forma, nós integraríamos como obrigatórias as disciplinas dos bacharelados. O resultado é esse daqui. Todos esses pós-BIs aqui levariam uma bagagem interna de disciplinas comuns. Isso significa que até o engenheiro, nesse caso, ele teria condições de apresentar, de ministrar aulas de ciências e matemática no ensino básico, por exemplo. Próximo, por favor. As premissas desse modelo. A escolha da carreira, aquela deficiência, da ordem de 5% de alunos escolhendo isso daqui, deve-se a fatores externos à Federal do ABC. Ou seja, toda a questão que a gente já conhece a respeito da carreira do professor, como a carreira do professor é vista na comunidade, a questão do salário, do prestígio, etc. Ou seja, não é um problema interno, onde o aluno olha para o nosso cenário das disciplinas e fala, não, é muito difícil obter o diploma da licenciatura. Uma outra premissa fundamental é que o licenciado ele é mais do que o bacharel. Ou seja, nós temos um conteúdo básico dentro das disciplinas, de uma maneira geral, que é acrescido das disciplinas que conferem a ele a capacidade de disseminar esses conteúdos e de aplicá-los diante dos seus alunos, e aí sim nós temos o licenciado. De certa forma, até certo ponto, isso é similar ao chamado paradigma 3+1, aqui uma condição extremamente criticada hoje em dia, onde nós teríamos uma dose de 3:1 aqui, digamos assim, de conteúdo de um determinado bacharelado, acrescido das disciplinas pedagógicas. Uma outra premissa interessante é, dado que todos cursaram compulsoriamente as disciplinas pedagógicas comuns, quando ele olha para frente, ele vê apenas uma quantidade restrita de disciplinas que aumentam a probabilidade delas serem cursadas, ou seja, você tem um caminho muito curto para atingir uma licenciatura plena, ou seja, cursando essas licenciaturas específicas. Próximo, por favor. Custos, é claro, isso tem custos. Para os indivíduos, para os nossos alunos, um tempo adicional para todos os ingressantes ao cursarem essas disciplinas pedagógicas de uso comum, digamos assim. Para aqueles que vão cursar o bacharelado específico, nós temos um tempo adicional para cursar essas disciplinas pedagógicas específicas. Obviamente, dada a imposição de disciplinas obrigatórias, nós temos uma restrição na flexibilidade curricular. Em relação aos custos comuns, para a universidade, para a comunidade, para quem vai pagar esse curso, né, para os contribuintes, precisamos de um número um pouco maior de docentes. Esse número não deve ser tão gigantesco, tanto para as disciplinas pedagógicas comuns, quanto para as específicas. Obviamente, precisamos de um suporte de técnicos administrativos para subsidiar todo esse avanço. E, claro,
um espaço adequado que, de certa forma, pode ser considerado apenas um aperfeiçoamento dos espaços que nós temos. Benefícios individuais. Todo aluno sai com uma licenciatura curta e uma possibilidade de uma plena com um esforço um pouco maior. A gente tem, em função do perfil do aluno, a percepção de que a maioria das pessoas que fazem um curso aqui pretendem fazer um novo curso, um bacharelado pós-BI. Portanto, os nossos alunos, os nossos egressos, aumentam as suas cartas na manga como opções de mercado. De certa forma, todos vão sair como professores. Isso significa que ele se valoriza enquanto professor e, obviamente, isso tem uma valorização na categoria docente como um todo. Do ponto de vista de benefícios comuns, nós vamos, obviamente, atingir o objetivo principal aqui, que é a formação de professores do ensino básico. Nós vamos valorizar, porque, como eu falei, todos serão professores do ensino básico, essa valorização da categoria numa comunidade mais ampla. Os nossos professores de nível superior, que saem como bacharéis, de qualquer forma, terão essas disciplinas pedagógicas no seu currículo, e isso já está também aprimorando a capacidade dele fazer essas transmissões de conhecimento, não somente nas palestras e seminários. E, claro, a Federal do ABC, menina dos olhos da educação nacional, ao lançar uma proposta desse tipo, e que pode resultar, como eu falei, numa probabilidade de aumento na busca pela licenciatura, vai se transformar num modelo nacional, nós podemos mudar o país, de certa forma. Eu acho que o Oppenheimer estaria se referindo aí à produção de professores, mas pode ser também a produção de novos cursos. É isso. Obrigado, André. Temos um tempo para o debate, 28 minutos, começando aqui. Vamos fazer o bloco de 3 perguntas, André? Perfeito. Bom. Então, André, parabéns pela proposta. Eu só queria uma pergunta direta, que é a seguinte: a legislação específica que regula a área de educação, ela também é muito rigorosa e costuma ser muito corporativista, né? Que me perdoem aqui pedagogos que eventualmente estejam aqui. Qual foi o estudo que você fez em relação à legislação que estejam contemplados dentro dessa proposta? Bom dia, André. Eu também parabenizo você pela proposta, aliás, mais pelo interesse que você está mostrando pela licenciatura do que pela proposta propriamente dita, porque eu não concordo muito com ela. Mas eu tenho 2 questões aí. Uma delas é a seguinte: há uma luta histórica dentro da educação básica, na formação de professores, com relação a você acabar com esse modelo de licenciatura curta, porque ele não forma um professor adequadamente para ensino nenhum, em nível nenhum, nem no ensino infantil, nem no ensino fundamental, nem médio, nem no superior, e tornar todas as licenciaturas como cursos plenos, como licenciaturas plenas, né? E aí você vem de novo com essa proposta de licenciatura curta, que eu acho que não é muito adequado para a formação do professor da escola básica mesmo. A questão aí, além da sua proposta, é a seguinte: mesmo com uma licenciatura curta, há necessidade de um estágio, de 400 horas de estágio para a formação do professor. E a questão não é só uma picuinha da legislação, não. A questão é que, para você formar o professor, é muito importante que ele faça a interface entre teoria e prática, e eu acho bastante difícil você viabilizar a possibilidade de oferecer estágio supervisionado nas escolas básicas para os 1.500 alunos que a gente tem ingressantes aqui na UFABC. Então, essa é uma das questões aí que eu coloco. Uma segunda questão é a seguinte: se você realmente acredita
que uma pessoa que foi formada dentro, né, desse bacharelado, licenciatura interdisciplinar, ele vai, depois que ele tiver o diploma de engenheiro e licenciado, escolher a escola básica como a sua profissão, né, como escolher ser professor profissionalmente. Essa aí é a questão, as questões. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar o professor André pela iniciativa. Vai muito de encontro com algumas discussões que tenho tido com alguns colegas, porque ninguém assume uma função gerencial hoje, nenhuma empresa, sem saber ministrar nenhum tipo de treinamento. E acredito que a inclusão dessas disciplinas, muito mais do que na rede pública, acaba influenciando o mercado, a iniciativa privada, porque deve refletir de uma outra forma nesses profissionais. Então, nós teremos profissionais capacitados a assumir vagas gerenciais, porque eles vão ter condições de treinar a sua equipe. E um segundo ponto também é que, basicamente, eu tenho visto que a nossa discussão na educação, também eu faço matemática aqui, licenciatura em matemática, acabei de voltar de Coimbra, na verdade, então, e a discussão em Coimbra nós temos que formar o bacharel e depois o licenciando, digamos assim. E essa junção, nós não vamos ter, no caso, muito pouco tempo para formar muita coisa. Então vou passar a palavra ao André, e já temos, na próxima rodada, já temos um inscrito, e eu fico aqui na frente, quem quiser se inscrever já. Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo. A questão legal. Eu não saí atrás de nenhuma legislação a respeito disso, porque, como eu falei, o autor está ali como André Heterovic, mas eu poderia incluir nessa autoria todos os que elaboraram os bacharelados interdisciplinares como uma base. O que eu fiz foi um recorta e cola, pura e simplesmente. Se nós extrairmos toda a questão do bacharelado formal, com seus estágios específicos, etc., toda a licenciatura, em seu mérito, está ali, partindo-se daquela premissa do chamado paradigma 3-para-1, onde as disciplinas de conteúdo específico, elas não são diferenciadas entre o bacharelado e o licenciado. Por exemplo, no caso de um biólogo, seja ele um bacharel, seja ele um licenciado, ele tem, em termos de conteúdo, exatamente a mesma formação. O diferencial é apenas a adição dessas novas disciplinas. Então, eu não vejo que a gente crie um entrave legal à execução desse tipo de atividade. Como eu falei, o meu foco seria na discussão política de você incluir questões, disciplinas que são obrigatórias. Eu pensei que o debate fosse por esse canto especificamente. A parte da questão do 3-para-1, de divisões diferenciadas de como deve ser concebida a licenciatura como um todo. O aluno coloca uma questão importante, que é a mudança da perspectiva da comunidade como um todo, nos entornos. Então, a questão das escolas absorverem esse exército de profissionais para os seus estágios me parece normal, uma vez que nós faríamos uma proposta integrada com as escolas de entorno. Dá trabalho? Sim, mas eu acho que é possível se absorver esse número grande de profissionais, principalmente quando nós estamos tentando fazer um projeto mais amplo, que não se refere só à questão pontual, regional, mas uma proposta diferente, um paradigma diferente para a formação do professor como um todo. Tem mais algum aspecto que eu esqueci da sua... Eu acho que você fez a questão tripla. Sim, tá. Sim, eu acredito que a gente aumenta a probabilidade de que esse profissional
tendo uma carta debaixo da manga, né, uma autorização, digamos assim, formal para o exercício de uma profissão, nós aumentemos a probabilidade de que ele venha a exercê-la. É diferente, veja só, há um risco nessa situação. Eu não garanto que ele vai exercer, mas sem dúvida nenhuma eu aumento a probabilidade de que ele o faça e o faça com competência. Obrigado, André. Passar mais perguntas. Olá, bom dia a todos. A questão que eu vejo nessa proposta tenho as questões práticas, por exemplo, da gente conseguir aumentar no mínimo 400 horas no curso de todo mundo que ingressar na universidade por conta desses estágios, né? E nas licenciaturas a gente sabe que 400 horas de estágio é uma carga bastante considerável. E, além dessa questão, talvez de uma natureza mais prática, quanto a impacto também na contratação de docentes, que precisa de um estudo bem minucioso para a gente ter um número, né? Eu vejo esse problema essencial, né, de misturar bacharelado e licenciatura. Esse modelo do 3+1 é um modelo já muito batido, muito superado, né? A comunidade da educação, do ensino, já pauta essa questão há pelo menos 30 anos, né? E toda a legislação preconiza a natureza essencialmente diferente de um bacharelado e de um licenciado, ou de um bacharelado e de uma licenciatura. São cursos com objetivos diferentes, perfis de egresso diferentes, né? A formação do professor para a educação básica, ela tem especificidades e uma complexidade atual que nos mostra um caminho que vai um pouquinho contra a sua proposta, né? Que é exatamente de você ressaltar, né, essas especificidades da atuação docente na educação básica desde o início do curso de graduação. Então, eu vejo com uma certa preocupação, eu acho que não resolveria o problema da UFABC de conseguir formar professores para a educação básica. Não sei, fique à vontade para comentar, para criticar. Muito obrigado. Daniel? Bom dia a todas, a todos. Eu ia comentar a questão do estágio, é uma das preocupações, porque há uma legislação para a formação de professores bastante explícita, né, que requer um mínimo de 400 horas de estágio, estabelecendo um máximo de supervisores, de estagiários por supervisor, etc., que geraria ali uma certa complexidade, mas isso só para enfim, acrescer ao debate. Agora, o que eu queria te perguntar especificamente, André, eu vejo com muito bons olhos a sua proposta, mas a minha leitura, pelo menos, é que ela contribui muito mais para a formação do bacharel em Ciências e Tecnologia e Ciências e Humanidades, como o colega da matemática falou lá atrás, quer dizer, um gestor de empresas, um gerente qualquer, ele precisa ter uma certa dimensão da comunicação, da formação, mas parece que não ataca o centro da questão, que é a formação de professores. Eu tive recentemente na diretoria de ensino aqui de Santo André, fiquei espantado ao descobrir que Santo André, a cidade inteira, tem 12 professores de sociologia para atender todas as escolas de ensino médio, ou seja, não são atendidas, né? Esses 12 professores estão em menos do que 12 escolas. E aí eu tenho a impressão que a proposta que você traz não ataca esse centro da questão. Na minha leitura, vai formar um bacharel muito melhor bacharel, porque ele vai ter toda uma complementação, uma espécie de adorno na sua formação, que vai lhe dar algumas habilidades, que vai alterar o perfil deste egresso, mas me parece que o foco central continua sendo o bacharelado. Eu queria uma consideração sua sobre isso, se essa proposta não atende mais à formação do bacharelado do que a necessidade de resolver o problema da falta de licenciados propriamente, efetivamente. Só fechar esse segundo bloco, e aí já temos os 3 inscritos para o próximo bloco, e aí eu já encerro, portanto. Rony. Bom dia, André. Parabéns pela ousadia. Eu entendo a sua proposta um pouco como também uma preocupação de incluir a questão da educação na formação
dos bacharelados interdisciplinares que nós já temos, né? Só que eu vejo uma grande questão que tem que ser resolvida aí. Inclusive, a gente tem uma outra licenciatura interdisciplinar para apreciar à tarde, né? E aí essa minha fala já contempla as duas questões. Tem um grupo de estudo do MEC que está idealizando as licenciaturas interdisciplinares. Eles estão para publicar uma portaria interministerial sobre isso em breve. Só vai poder ter um curso de 3 anos, pelo menos isso é o que consta dos documentos iniciais, os cursos que tiverem articulação com mestrados profissionalizantes. Caso contrário, não vão estar habilitados a formarem os professores em 3 anos. Porque essa licenciatura curta, ela deixou de existir com a LDB, que está em vigor, né? Então, no caso, seria esses egressos, da forma que você está prevendo, não poderiam ministrar aulas a não ser com uma coisa que o pessoal usa muito nas escolas particulares, principalmente, que é a questão de você ter um registro provisório dos professores, para eles darem aula. Apesar de eles não serem habilitados, não serem licenciados, eles dão aula sem essa habilitação. Então, é só nesse caso. Mas nesse caso, ele não precisava nem estar formado nesse curso. Vale qualquer coisa. Vale cara que não está formado em nada, vale cara que está formado em engenharia, e etc, etc. Eu acho que esse é o grande entrave. Por outro lado, tem uma proposta inovadora aí de trazer para o BCT, por exemplo, que foi o curso que você usou como exemplo, algumas disciplinas pedagógicas, e eu acho que isso é uma questão que a gente podia discutir na próxima reforma do BCT, do próximo ciclo de avaliativo. Essa contribuição. Tá? Então, eu queria que você considerasse não retirar essa proposta da reforma do BCT. Tá legal? Obrigado, Rony. Passa a palavra ao André. Eu começo pelo professor Rony. Há informalmente, né, esse uso do bacharel no ensino fundamental, através de um mecanismo legal, já citando a professora Gabriela, que é a autorização para o exercício. Eu fiz isso há muito tempo. E a diferença, professor Rony, é que dessa forma eu posso fazer esse exercício com um certo conhecimento de causa, que seriam as disciplinas pedagógicas comuns, ou seja, eu seria em tese um licenciado curto, não resolveria o problema efetivamente de uma licenciatura plena, mas é melhor numa situação emergencial, e é dessa forma que eu vejo a questão. Eu acho que nós ofereceríamos à comunidade uma pessoa um pouco mais habilitada. Não está no quadro perfeito, eu vejo dessa forma. Uma licenciatura plena seria o desejável. Temos entraves do ponto de vista do batalhão, e isso reforça mais a proposta de que a iniciativa deva ser tratada com a comunidade de uma maneira geral. Um outro aspecto fundamental é a minha interpretação de como as licenciaturas deveriam ser dirigidas. No momento atual, dentro da Federal do ABC, vou pegar um exemplo de zoologia. A zoologia que é dada para o bacharel e para a licenciatura, ou seja, uma disciplina específica, de conteúdo específico, elas ainda são iguais, ou seja, não há esse enfoque de que a zoologia que eu estou dando para o licenciado é uma zoologia voltada para ele explicar zoologia nas escolas de uma maneira geral. Inclusive, já citando a nossa área de biologia, há uma dificuldade para que os professores que são contratados para essas disciplinas específicas efetivamente se sintam à vontade em ministrar uma disciplina com esse viés pedagógico, apesar de ser uma disciplina de conteúdo específico. De certa forma, essa proposta ela é uma crítica à proposta da licenciatura interdisciplinar que vai ser aplicada em breve aqui, certo? No sentido de que eu vejo que numa proposta como essa de licenciatura interdisciplinar, se seguirmos à risca esses direcionamentos de que as licenciaturas devem ter um conteúdo já especificamente voltado para o exercício da profissão de docente, nós teríamos que contratar fazer
fazer uma duplicata do que é a Federal do ABC, até certo ponto, para que esse tipo de situação tenha êxito. Essa é a minha interpretação. Mais uma vez, o foco aqui é aumentar a probabilidade de que nós tenhamos professores efetivamente. Num ingresso independente para uma licenciatura interdisciplinar, eu também não acredito que nós tenhamos uma taxa de pessoas procurando essas licenciaturas com a mesma qualidade dos alunos que vêm procurar os nossos bacharelados interdisciplinares, né? Eu temo que, se a gente baixa o sarrafo em termos de competitividade, esse ingresso pode, é claro, aumentar em quantidade, mas talvez a qualidade seja comprometida. Essa é a minha percepção pessoal na contraposição desta proposta com a de uma licenciatura interdisciplinar. Mais um bloco. Dá, seu Cristófilo, depois. Não, já contemplado? Ainda tem para mais inscrições. André, parabéns por seguir adiante. A gente contrapõe ideia na essência, então eu vou aproveitar, peço desculpa se ficar um diálogo aqui, mas como a gente começou essa discussão já numa reunião da plenária da licenciatura, eu vou dar continuidade. O que eu discordo, em essência, é o entendimento do que é o aluno licenciado, do que é o aluno bacharel, daquilo que a gente colocou. Foi falado da questão do 3+1 e tal, mas também a questão da porta de entrada. Eu não acho que 5% procura a licenciatura porque ele quer ser professor. Ele procura a licenciatura porque ele se envolveu com a disciplina da licenciatura, gostou, tomou gosto pela coisa, mas baixar isso para a grade e ofertar essas disciplinas, talvez tenha um efeito de 10%. Tornar isso obrigatório, me parece incorrer num erro de o cara ir lá e falar, puxa, que saco, fazer uma disciplina que eu não quero, eu quero fazer outra coisa. E a gente deveria, talvez, ir pelo outro caminho. Eu sou partidário da licenciatura interdisciplinar, que é proporcionar o cara que quer fazer a licenciatura, que quer ser professor, por razões sabe-se lá qual, mas ele quer isso, tornar possível para ele. E essa formação é diferenciada do dia 1. É muito diferente do bacharel. Tornando a linguagem popular, não pode ser o bacharel que faz a licenciatura porque vai que dá tudo errado e eu tenho que dar aula. Acho que não. Acho que a gente tem que pensar que existem pessoas que têm o dom, ele nasce com isso, tem que proporcionar para ele não tem que competir com um cara que quer fazer aeroespacial por uma vaga se ele quer se formar professor. E eu acho que olhar para isso como um aluno de segunda classe, ou um aluno que... Não, são competências diferentes, trabalham de maneiras diferentes. Eu acho que tem que ter uma porta de entrada exclusiva para a licenciatura. Isso não impede aquele conceito de transdisciplinaridade que o aluno do bacharelado que queira buscar disciplinas da licenciatura, ele não passa a fazer como sua opção livre para melhorar o seu currículo. Eu acho que esse é o preceito da universidade, da liberdade. E aí a minha pergunta é, se você joga aquilo para o bacharelado, como você colocou, quem que vai dar isso para todas as turmas do bacharelado, já que é obrigatório? Porque se vai incorrer em contratação, eu não vejo por que não fazer o LI, já que vai ter que contratar gente para isso. Eu não sei como você pensou em equacionar isso. Bom dia. Eu vou falar agora um interesse de quem está do lado da graduação, né? Eu não curso bacharelado aqui, mas cursei há pouco tempo em outro local e tenho contato com bastante gente que faz. Então, assim, ficou muito claro o interesse da educação em si, em formar mais professores para o nível básico, que a gente sabe que é crítico. Mas eu me preocupo com o interesse do aluno, que me parece que essa proposta foge com o projeto até da própria UFABC, de dar mais liberdade para o aluno escolher e direcionar a sua carreira. Estaria compulsoriamente obrigando ele, né? Redundante eu fui agora, mas obrigando ele a fazer
aquela licenciatura. E eu vejo que isso pode complicar principalmente nos cursos da área técnica, né? Então, o engenheiro, por vezes, ele não quer fazer mesmo, ele não tem esse interesse, não tem aptidão, né? Que nem o professor falou, pela licenciatura, ele quer uma formação isolada técnica, né? Então, se você coloca isso como uma obrigação para ele, talvez isso afaste alunos que tenham interesse em se qualificar na parte técnica e não na parte de licenciatura, né? Mas eu acho interessante dar essa possibilidade para o aluno. Então, mantém de repente, porque para ele também é interessante poder se formar, com quanto mais formações melhor, mas não que isso seja obrigatório a todos, né? Eu entendo da necessidade, mas acho que não é esse caminho, obrigar e empurrar isso para o aluno. Uma rápida complementação e vamos lá. Bom, só para complementar um pouco, nós temos no Brasil 5.527 municípios. Nem todos têm indústria, nem todos têm hospitais, mas todos têm escola. E hoje a gente discute muito a questão da qualidade de vida. E muitas vezes qualidade de vida significa sair de um grande centro, sair aqui do ABC e morar em Chapuri, no Acre. Lá ele vai ter escola para trabalhar, mas não vai ter nenhuma indústria aeroespacial, não vai ter nenhuma indústria biomédica, não vai ter hospitais, não vai ter diversas áreas que nós hoje temos aqui no ABC e que esse aluno estaria abrindo mão em busca da qualidade de vida. Será que essa proposta também a gente não vai nesse sentido de melhorar as possibilidades de empregabilidade do aluno, porque ele vai passar a se enxergar também como um professor e engenheiro, e consequentemente nós vamos ter um profissional mais amplo, tanto o professor vai poder dizer onde é que se aplica a bendita fórmula de Bhaskara, que quem tem Facebook já viu diversas vezes aquela cena, passei mais um dia sem usar a fórmula de Bhaskara, o que é uma grande mentira para quem trabalha com isso em outras áreas. Ele vai poder dizer, olha, a fórmula de Bhaskara se usa em tais aplicações por conta da experiência técnica. Será que a gente não vai estar trabalhando mais nesse sentido, professor? Muito bem. Eu acho que eu não preciso te responder, né? Você já faz um belo discurso em suporte a essa proposta, como uma proposta que visa disseminar professores, né? Não só formá-los aqui para um consumo interno, digamos assim, mas para exportação. A questão que eu acho que pega as duas, da obrigatoriedade, da imposição, ela é mutatis mutandis. O que acontece numa escala diferente quando eu falo que o aluno de biologia tem que engolir o cálculo. Quando o aluno de engenharia tem que engolir a evolução, né, ou ecologia. Eu penso na Universidade Federal do ABC e no projeto pedagógico como uma... eu não participei do desenho do projeto pedagógico, mas eu acredito que se pensou num modelo do que é um egresso de uma universidade. E o que ele deveria ter, as pecinhas, os tijolinhos ali, para constituí-lo como uma forma de uma pessoa que estaria apta a depois seguir caminhos mais específicos. Eu deixaria a opção do aluno na escolha do pós-BI, de uma maneira geral. E, para mim, isso é uma ferramenta extremamente poderosa e libertária, né? Escolher apesar dessa bola de ferro no tornozelo, das disciplinas pedagógicas colocadas aí na base. Então, acredito que esse seja o mote da questão. Você determinar o que é que os nossos formandos devem ter em termos de conhecimento comum, que todos eles, todos os ingressantes, vão receber efetivamente. E essa é a única contribuição dessa proposta. Ele deve ter algumas disciplinas que permitam que ele atue como um professor no nível mais raso, digamos assim, mas já contribuindo para a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que eu fecho dessa forma esse debate, né, da questão de obrigatoriedade. Mais uma vez, nós estamos trabalhando com disciplinas obrigatórias numa outra escala.
certo? Da obrigatoriedade que já existe e que, na minha visão, algumas propostas aqui vão mostrar uma forma de tentar burlar, falar assim, essa oferta de um conjunto de disciplinas, os nossos alunos não querem fazer porque é pesado, etc. Eu quero fazer biologia, mas tem o cálculo, eu quero fugir disso, e eu posso achar alternativas a esse tipo de caminho. Contratação? Isso daí nós teríamos... pegue, por exemplo, essas disciplinas que já trabalham com exércitos nos primeiros anos, mais uma vez, puxando a sardinha para a biologia, origem da vida, TSVA, nós precisamos de algo em torno de 12 docentes para ministrá-las, né? É só fazer essa contraposição. Claro, há um custo nisso daí, mas me parece perfeitamente factível, uma vez que nós temos todas as emendas de todas as disciplinas já prontas. Né? É um custo relativamente barato do que, acredito, grande parte das outras propostas que serão apresentadas ao longo desse dia e do próximo. 40 segundos. Você quer usufruir desse tempo, candidato? Obrigado pela atenção. Obrigado, André.